Está começando mais um episódio do nosso podcast Papo com Seminarista. Eu sou o Leonardo. E eu sou o Breno. De modo especial, nesse episódio, acolhemos uma pessoa importantíssima, a qual temos grande bem-querança por ele, que é o nosso irmão e amigo Danilo Ledo. Seja bem-vindo, Danilo. Sinta-se em casa. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês, né, participando desse podcast, uma iniciativa muito bonita, tanto do seminário como da Arquidiocese de Salvador. E vamos que vamos. Massa. Aqui não é o The Masked Singer, mas Danilo. Quem é você? Eu nem assisto isso aí. Mas, enfim. Tá ótimo, então. Eu assisto o podcast do seminarista. Então tá ótimo, melhor ainda. Tá vendo? Danilo, então, né? Danilo Vasconcelos Ledo. Danilo Ledo, como o Breno mesmo falou. Eu venho de lá da paróquia de Santana, em Camaçari, da Diocese de Camaçari. Hoje, atualmente, tenho trabalhado como professor da Rede Estadual de Ensino aqui na Bahia, como professor de filosofia, e também tenho exercido algumas missões, né, dentro da própria igreja, como coordenar o setor de juventude, né, a gente chama de articulador 1 do setor de juventude da Diocese, onde a gente trabalha com a evangelização dos jovens, mas também ali dentro da minha paróquia, também com a juventude, ou naquilo que a própria igreja vai pedindo, né? Hoje a missão é esse podcast, mas às vezes é pregar em algum lugar, é dar uma formação em outro canto. Então, tem sido um pouco isso aí. Onde o Senhor vai levando, a gente vai seguindo. Então, Danilo Ledo, vamos começar do começo, né? Fazendo as honras da casa. Em questão de fé, como se deu isso em seu coração? Desde que você se entende por gente, tem essa fé na igreja, frequenta a igreja, catequese, como foi isso? Essa relação com a família, como era? A família eclesial, digo. Olha, a gente vai precisar de umas 3 horas de podcast, então, agora, né? Mas vamos lá. A minha família, ela tem uma raiz cristã, católica também. E assim como no nosso país, né, todo mundo sabe que Jesus existe, pelo menos, né? Eu tenho algum contato com o cristianismo, com essas realidades. Eu também tive isso desde pequeno, apesar de não estar indo à igreja toda hora, todo instante não estava na igreja. Mas aí fiz a minha primeira comunhão, me empolguei um pouco mais com a igreja, comecei a participar, fiz o crisma. E já na juventude conheci um grupo, quando eu ainda vivia, né? Tenho fé, mas ainda vivo de qualquer forma, aí, né? Que a gente bagunça, né? E vai mesclando entre a fé e a vida, enfim, mundana mesmo, né? A gente pode dizer assim. Foi quando eu conheci um grupo em Camaçari que se chamava Chama Viva. Pronto, aquela galera me fascinou porque eu via a forma como eles viviam, que eles falavam, a felicidade mesmo deles, né? Já testemunhei isso em outros lugares, né? É engraçado como eles tinham problemas também, como todos os outros, mas a forma como eles reagiam aos problemas, a forma como eles viviam, me transmitiam uma felicidade que eu queria saber o que era. Foi aí onde eu me empolguei um pouco mais, cheguei perto e tal, e descobri que isso tinha a ver com a santidade, a radicalidade e tal. E foi assim que eu fui me encantando cada vez mais por Nosso Senhor, escutando pregações, música, aí já ia para os eventos da igreja, aí me empolguei pra caramba. E assim, fui atraído, né, pelo amor do Senhor. Até ir tomando outras decisões ainda mais radicais na vida. E qual é a sua relação com o tema vocação? Como essa palavra entra em você, né? Às vezes, é natural para todo jovem católico, às vezes, pensar em uma vocação específica, ter um olhar para isso, ter um carinho a mais a pensar nisso, né? É uma coisa que a igreja nos oferece, então é natural para que um jovem católico pense nessas realidades. Como é isso para você? Ou foi? Tem uma santa da igreja que eu não gostava muito dela. Só gostava de uma frase ou outra. Depois, hoje, ela me ganhou, estou encantado por ela, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Sabia, todo mundo diz isso. Todo mundo é unânime. Mas olha só, tem uma coisa muito engraçada dela, né? Que ela queria ser todas as vocações. Vocês devem lembrar bem disso, né? No ofício das leituras do dia dela, nós rezamos sempre isso, né? Que ela queria ser todas as vocações e ela descobre que o amor, sendo o amor, é que teria ali a resposta da igreja, e nisso ela seria tudo, né? E eu tenho um pouco disso também dentro de mim, existia um pouco disso, principalmente nessa fase inicial ali de encontrar o Senhor, porque eu queria também ser tudo, né? Eu lembro que o meu primeiro pensamento foi ser frei. Porque eu era encantado com São Francisco. Então vou ser frei. Aí não me encantei muito com aquilo, me empolguei um pouco mais com o sacerdócio, quis
conhecer um pouco mais, fiz o vocacional, entrei também no caminho do seminário, nós moramos juntos, né? Eles já perguntam aqui, sabendo das coisas. Nós moramos, né, na mesma casa de formação, e foi um tempo muito bonito de crescimento espiritual, de amadurecimento também. Tinha seus perrengues, mas como Deus é generoso, né, dar irmãos também naquela realidade. E é engraçado que no próprio caminho vocacional, né, a vocação ela não é apenas como um final, né, já no meio do caminho o Senhor vai nos chamando a dar respostas a isso. E como no meio do caminho o Senhor ia convidando, né, a própria santidade, a radicalidade também ali. E em algum momento, né, eu também nessa palavra vocação, né, fiz um discernimento de saída, né, para uma vida missionária fora. Hoje, como eu vejo, né, a minha vocação hoje eu me sinto muito inclinado ao matrimônio, a uma vida missionária fora da igreja, né, assim, ou melhor, fora do quadrado da igreja, né, digamos assim, não mais como uma vocação específica ao sacerdócio, mas também como estamos aqui hoje, né, como em missão, como citei também, né, na evangelização dos jovens, no meu trabalho, nas missões que o Senhor também me chamar, além. Tem sido um pouco isso, uma resposta ao amor de Deus que todo tempo me convida. E dentro dessa realidade, já que você entrou nesse mérito do seminário, já tendo sido inspirado por esse primeiro grupo, depois creio que da Crisma e Primeira Comunhão, qual foi, você deu uma pincelada por cima, a importância do seminário, ao ponto em que falamos de robustecer as relações com o próprio Cristo, entender o que ele nos chama, né? Porque muitas das pessoas pensam que quando um jovem ingressa ao seminário é para ser de fato sacerdote, mas não entende que o seminário é um meio de discernimento para isso ou não, entende? Então, Danilo discerniu que não era aquilo, não é essa vida, a vida sacerdotal a ser vivida, e entendeu, inteleccionou e guardou no coração e reza com isso, que era outra realidade. Mas qual foi a importância do seminário central da Bahia? Você conviveu 8 anos, 7, 8 anos. 7 anos, 2 meses e 5 dias. Olha aí, mas exato. Qual foi a importância, a parcela de importância do seminário, da vida religiosa em si, para a sua vida? Assim, para a vida como o Danilo, homem, mas também o Danilo enquanto ser espiritual. Tem uma coisa que rezo muito com isso, né? A cada instante essa vida pode acabar. Cada instante, né? E eu lembro que também no tempo de seminário tinha um cara que me fascinava, um servo de Deus, que era o Guido Scheffer. E eu dizia isso muito ao padre Rutinaldo, né? Eu lembro, em algumas vezes a gente conversava, eu lembro que eu dizia isso, né, em casa. Eu dizia assim, o que mais me fascina da vida do Guido Scheffer é o fato dele não precisar ser padre para ele ser santo. Porque eu dizia assim, né, já no seminário nós devemos estar buscando isso, né? E então, o seminário ele me ajudou a ser de Deus a cada dia. Porque isso era muito martelado ali, né, também. Principalmente pelas referências que a gente vai tendo, né? A gente vai ganhando referências novas também. E sempre tinha muito isso, né, sobre aproveitar o dia para ser de Deus naquele dia ali, né? Uma oportunidade sempre de recomeçar. Então tem muito disso, né, da experiência com Deus, uma experiência mais madura com Deus. O menino que entrou lá não é o mesmo que saiu, né? Quem saiu já saiu mais formado, a partir daquele primeiro amor que foi amadurecendo. E é claro, no meio do caminho com muitas falhas também, né? Quem conviveu sabe, conhece, né? As dores, as feridas que a gente vive também. Mas, então tem essas duas coisas. Primeiro, a intimidade com Deus, que eu acho que amadureceu pra caramba. Em segundo lugar, e eu percebo isso claramente na minha vida hoje, que eu não posso desperdiçar aquilo que Deus me deu também de forma intelectual. Então, assim, o seminário também me deu uma formação na filosofia, uma formação na teologia, que hoje estou procurando terminar. E eu tenho que entender que eu sou um leigo que fui agraciado por Deus. Então, eu quero despejar isso, né? Lembro que há poucos dias teve uma missão que me deram, assim, quase que em cima da hora, né? E há 2 dias antes, tinha muita atividade naqueles 2 dias, e eu não queria fazer aquela missão, porque era uma coisa simples, mas era uma formação, né, uma coisa assim um pouco mais densa. E quando eu fui rezar com aquilo, teve uma pessoa também que me incentivou muito a fazer aquela missão aí, gastar aquele tempo lá, porque eu teria que estudar um pouco mais para aquilo, eu me senti cansado, e eu lembro que a reflexão era essa, né? Bom, Deus não deu a todo mundo aquilo que ele me deu, né? Então eu preciso, sim, gastar um pouco disso.
E aí, sim, aí estudei, gastei uma madrugada para estudar, para chegar lá, dar aquela formação, mas nesse intuito, né? O que o seminário me deu muito, Deus me deu muito através do seminário, e hoje é o tempo também de despejar isso por onde eu vou. E ainda falando em seminário, Léo, brevemente, não sei se você lembra, mas no ano de 2018, em uma missão em Mata Escura, ele lembra, com certeza. Eu estava lá ainda jovem, creio que com 14 a 15 anos, e em uma missa de encerramento dessa missão, me lembro que ao sair da sacristia, com diversos seminaristas, e na euforia, falando com todos, mas uma palavra me tocou, eu já disse até a ele, né? Danilo estava lá, tocou na minha cabeça e falou, né? O próximo vai ser você, que você não entre e tal, e brincando do jeito que ele é, brincalhão. Me encantou de verdade. Então, dentro da paróquia, já sentia esse chamado, olhava para o meu pároco, olhando, meu Deus, aquele homem é diferente e tal. Mas a pessoa que despertou, primeiramente, esse querer mais, buscar a Deus, buscar a santidade, e depois, por que não ser padre, né? Foi ele que primeiro, de fato, eu não tenho vergonha de falar, foi você, o causador disso que eu estou vivendo hoje, né? Então, ele falou, por que você não vai? Né? Por que não? Sabe? Então, por conta de Danilo, comecei o Curadas e hoje estou aqui, né? Estou aqui. Então, Deus usa os odres velhos para agraciar outros odres velhos, né? Então é isso, né? Então, graças a você e a nosso Senhor que te usou, né? Nosso Senhor que te usou, na verdade, né? Então, eu tenho certeza disso, né? Tenho certeza disso. O meu medo só é que não me passaram as regras, você pode chorar no podcast. Então, é melhor parar. Mas é verdade, é uma coisa que eu digo sempre aos jovens também, né? Acompanho muitos, né? Que é necessário se fazer pelo menos um ano de vocacional em algum canto para discernir, né? Por que você já tem uma vocação já definida? Não. Porque não bota isso em paralelo, começa a pensar um pouquinho isso no teu coração, isso é importante. E você, como você passou, né? Você passou 7 anos no seminário, 2 meses e 10 dias. 5 dias. 5 dias. Seja mais exato. Perdão. Como ele é professor de filosofia, seja mais cartesiano. Misericórdia. Mas pensando nisso, nesse período de seminário, basicamente não. Estava no penúltimo semestre de seminário, assim. Então, que é basicamente o período que eu tô. Assim, eu tô no penúltimo semestre. Ano que vem será o último semestre. Não. Isso aqui não afeta, tá tranquilo, tá tudo resolvido. Graças a Deus, vamos caminhando. Não afeta não, mas para a gente observar, né, os pontos de vista diferentes e que a vocação é distinta para cada pessoa. Cada pessoa tem a sua experiência. E falando dessa sua experiência, teve algum momento da virada de chave, de olhar, falar, não é aqui. Não é aqui. Deus está me chamando para outra coisa, a me dar em outro local. Qual foi a virada de chave? Ou viradas de chave, né? Que às vezes a nossa porta tem várias fechaduras, não é? Que teve um momento específico dessa mudança? Pronto. E aí não desanimem, tá? Não. Mas no seminário, e vocês já conhecem isso muito bem, porque tenho certeza, mesmo sem ter partilhado antes com vocês agora, que vocês já viveram algumas crises dentro. Sobre pensar, será que é isso, será que não é isso? E no seminário a gente escuta muito falar que a crise não é uma coisa ruim, que a crise vem de crisol, que é o fogo que purifica o ouro, né? Acho que vocês já ouviram também, não sei se já ouviram dessa forma também, alguém falar, mas a crise é sempre uma coisa boa e uma coisa a ser aproveitada, né? Então, assim, não foi a primeira crise que vivi dentro do seminário. Eu lembro de outras, né? Eu lembro de uma no primeiro ano de filosofia, eu lembro de outras por outros motivos e tal. E como eu lembro do padre Franklin, na primeira grande crise que tive dentro do seminário, e ele dizia assim, Deus vai te falar através de quê? E eu dizia, padre, vai falar, sei lá, vai dar um sinal. E ele disse assim, conversando comigo e rezando sobre a minha cabeça, eu lembro disso, bem carismático, padre Franklin, entregando ele aqui. Ele disse assim, Deus vai te falar através dos seus superiores.
através do diretor espiritual, através do bispo, através do formador. O formador era ele naquele momento. E eu lembro que naquele momento eu rezei muito pedindo a Deus, perguntando discernimento. Eu lembro, meu bispo era Dom Petrini, e naquele tempo era claro para a gente, não, Deus te quer aqui, continue aí. Era isso mesmo, era muito claro, apesar dos sentimentos não quererem que eu permanecesse. Depois a coisa amadureceu e arrefeceu. E tiveram outras, estou citando uma como exemplo apenas. No último ano do seminário, também por questões particulares, tem algumas feridas interiores também, né, que acompanham esse processo. Mas naquele último ano, principalmente, né, quando começou o último ano, de forma especial, eu lembro que eu comecei a olhar para a vida sacerdotal do padre, ainda admirando o sacerdócio, ainda admirando a Eucaristia, a confissão, os sacramentos, tudo, eu não me via naquilo. Entende? Olha como isso é específico. Não é que deixei de amar tudo isso. Continuo amando, mas eu não me via tendo aquele dia a dia. Me parecia mais gostoso ter um dia a dia profissional, quem sabe familiar e ainda evangelizando. Então, foi mais ou menos por aí. Aí foi quando nós levamos para os formadores, alguns ainda estão lá no seminário, né? Não tem lá tanto tempo, 2 anos apenas. Para os formadores permitiram que eu alimentasse aquilo ali, aquele pensamento, afinal estava no finalzinho, né? Levei também para o diretor espiritual, que foi quem me ajudou muito ali naquele tempo, Padre Carlos Fernando, lá de Camaçari, depois Dom Petrini também, me ajudando. O próprio seminário me deu uma psicóloga para pensar nisso, então assim, foi uma equipe para pensar na minha vocação. E era engraçado que a cada partilha ia se confirmando. A saída para um período de discernimento ainda, né? Pensar um pouco nisso, que depois sim foi se concretizando, Deus foi mostrando, dando sinais também de que Ele me queria fora, vivendo a vida missionária só que fora. Coisa bela. É bom ter sempre uma vocação bem discernida, porque é para o resto da vida, né? O sim dado a Deus é o sim eterno, né? Tanto para essa vida terrena quanto para outra, que é o sim, a abertura do coração em plenitude. Dentro dessa realidade de findar ciclos, iniciar outros ciclos, como foi para você, Danilo, essa ruptura com a vida religiosa? Porque para nós, quando estamos fora e entramos, é uma realidade assim de choque. E para você, quando sai do seminário e reingressa à vida ferial comum, não é? Uma vida de trabalho, Ferial. Você sentiu ferial? uma vida comum de trabalho, uma vida com contato mais próximo com os familiares, porque quando entramos no seminário, assim, cerceamos essa realidade de um contato mais próximo, talvez até cotidiano, né, diário com os familiares, por conta de uma nova vida. Como foi para você voltar à realidade da família mais próxima, do trabalho, essa volta, o reingresso? Cerceamos. Nossa. Fala, Danilo. Próximo podcast, pessoal, convido vocês a trazerem um dicionário para frente da sua telinha. Durante a conversa, vai que... Então, tem uma coisa que me surpreendeu nesse tempo. Que coisa, a conversa foi toda na vocação, né? Vambora. Mas olha só, tem uma coisa que me surpreendeu. Eu lembro que um dos meus medos, naquele momento, falando muita coisa interna, né, do meu coração aqui. Eu lembro que um dos meus medos naquele momento, que nunca me preocupei muito com a opinião dos outros, era como eu seria acolhido fora. Porque assim, eita, esse povo cheio de expectativa aí, como é que vai ser agora? Eu sou a nova decepção do momento, aquela coisa assim, né? Antes de sair, pelo menos. E me surpreendeu a experiência que o povo de Deus faz com o próprio Deus. Assim, né? Porque quando saio, percebo que as pessoas confiavam na minha decisão. Né? Fora assim, isso me surpreendia, mas muito, assim, muito. E aí sim, a gente tem que ir se acostumando com a nova realidade, que ainda era de discernimento, né? Bom, ainda estou vendo isso aqui, o que Deus quer para mim e tal. É óbvio que a nossa vida inteira é de discernimento, mas digo, naquele momento a coisa estava muito mais explosiva, digamos assim. Então, foi difícil sair. Eu já partilhei isso com alguns grupos de amigos. Foi o período mais difícil da minha vida, né? Aquele período de saída. Eu percebia que Deus tinha algo que Ele queria fazer, porque foi o período que eu mais rezei no seminário. Eu lembro disso, né? Eu não faltava. Eu lembro que no ano 2022
Se eu não me engano, eu não faltei um dia na capela para fazer uma oração pessoal, para perguntar a ele se era isso que ele queria mesmo de mim. Então, eu tinha certeza da vontade dele, mas eu não sabia como lidar com a nova realidade fora. E aí, Deus foi só me mostrando depois, né? Assim, com os trabalhos que foi me dando, que as coisas foram evoluindo, com as missões que foram aparecendo, voltando a perceber que o meu coração ele era útil na igreja, né? Como missionário mesmo, assim como já rezava antes. E hoje tem uma coisa especial aí, que é eu tenho conseguido dar aulas, né? Que era uma coisa que já estava no meu coração naquele tempo, encontrar os jovens que não são da igreja. E tem sido bem legal também nesses últimos tempos aí. Professor de filosofia, olha lá, não é? Então a formação presbiteral te deu essa possibilidade de desenvolver esse aprendizado com a filosofia. E como é que está sendo esse novo ofício, essa nova profissão, que não é necessariamente uma vocação, mas sim uma profissão propriamente dita, não é? Em uma escola, ter contatos com jovens de escola pública, que você comentou, falar sobre filosofia, que para muitos é uma coisa extremamente chata. E é mesmo. A filosofia tem a sua chatice, mas também tem a sua profundidade como uma ciência. Né? Para você, Danilo e filosofia. Eita, nós. Que relação é essa? De amor, ódio? De amor. Tem que ser de amor, né? Porque a palavra filosofia, olha, dando uma aula, significa amor à sabedoria, né? E quem não gosta de uma fofoca? Mas vamos lá. Tem sido legal exatamente porque eu tenho conseguido encontrar jovens de uma realidade que não é aquela que a gente está acostumado. E aí um cuidado para quem está assistindo o podcast, e que se está assistindo o podcast é porque deve estar participando das coisas da igreja e tal, a gente achar que o mundo é apenas aquele que está dentro da igreja, dos cristãos. E falha demais se pensar isso, eu tenho descoberto isso principalmente agora nesse tempo, que tenho visto outras realidades, né? Eu estava como ouvinte de umas aulas na Faculdade de Humanas da UFBA, e sentar naquele lugar e ver as pessoas passarem já me dizia, isso aqui não é a faculdade que eu estudei. Ou seja, é um mundo fora, né? Extra-religioso. E os jovens que estão na escola onde eu dou aula não são os mesmos jovens que estão na igreja toda hora, não. Eles também estão vivendo outras realidades, os meninos estão envolvidos com isso, com aquilo, todo mundo já sabe, né? Que esses meninos já estão começando aí, seja tráfico, sexualidade desregrada, é gente que já tem filho, é gente que não tem mãe ou pai que eduque de verdade, é gente que vai para a escola só para comer, entendeu? Tem essa coisa assim, ou pelos benefícios do governo, e é óbvio que tem uma galera grande, que é a maioria, que vai também para o estudo, para estudar também, só estou pincelando. Estar com eles na aula de filosofia, que eu entendo que não é uma aula religiosa, isso para mim é claro, o professor ele não deve doutrinar o aluno nunca, doutrinar naquele sentido assim de botar um cabresto no menino, dizer vai, segue por aqui, não. E a filosofia te dá uma abertura de mente. Agora, será que evangelizar não seria isso também? Trazer uma abertura de mente para que eles saiam daquele mundo onde as pessoas estão querendo ditar a eles como deve viver, para começar a pensar coisas maiores, né? Então a gente consegue passar por isso, sabe? Você pega as primeiras aulas ali, os pré-socráticos, a origem de tudo. Bom, se eu descubro a origem de tudo, eu descubro também para onde eu vou. Então, o meu caminho, não posso desperdiçar a minha vida. Ou quando a gente pensa nos primeiros mesmo, Sócrates, Platão, Aristóteles, aquele pensamento de liberdade, felicidade, amor, sabedoria, coragem, as virtudes mesmo, assim. Cara, parece catequese. Sabe quando você fala essas coisas? Porque não precisa estar na igreja, está no coração do homem, né? Então, tem sido gostoso trabalhar com isso. Isso é verdade. E é muito profundo essa questão filosófica. Léo falou da chatice, você trouxe a questão da profundidade filosófica. Quando se diz a physis enquanto aperum, o indefinido, né? Então, essa realidade mistérica que pode trazer o nosso coração à contemplação pode ser também entregada a pessoas que, a priori, nem pensavam dessa realidade, sabe? A questão do pensar sobre a sua própria vida, do pensar sobre a sua realidade, de não querer aceitar aquela realidade, a princípio de miséria, pode ser, ou então de
discordância com seu próprio eu. Então, creio que a filosofia tem esse papel, né? De ser como mestra das outros cursos, outras ciências, enfim, ela tem esse papel de gerir o pensamento do homem. Falando sobre filosofia, falando ainda sobre sala de aula, e ao mesmo tempo falando sobre o ofício novo que Deus te deu, sobre essa questão missionária. Você falou um pouco sobre essa realidade de sala de aula, principalmente no estado e tudo mais. Mas como você leva mais profundamente essa questão evangelizadora para os jovens? Você percebe que surte efeito essa questão do evangelizar um jovem, que muitas das vezes nós sabemos, hoje, no século XXI, muitos não têm perspectiva de vida, não têm o que paz, enfim, presentes. Surte efeito, de fato, essa evangelização, como falamos com Tarso no outro podcast, falar de Deus sem sequer citar o nome de Deus, tem surtido efeito e você percebe essa mudança de vida de muitos jovens? Inclusive, pegando as aulas de TCC, isso tem muito a ver um pouquinho com o seu tema de TCC, né? Como é que bate isso em você? Entendeu? Não. Não. Com calma. Você está falando do TCC da filosofia ou da teologia? Da teologia agora, né? Da teologia sim. agora. Ótimo, beleza. Então, os efeitos eu não consigo ver de cara. Né? Tem uma passagem que a gente leu na Sagrada Escritura, na liturgia dessa semana, eu acho, semana passada, que falava, né, que eu me fiz tudo para todos, né, a fim de salvar alguns, né? E eu estou no início ainda. Eu não sei a quantos corações a gente atinge, se a coisa dá muito fruto ou não. A gente vai tentando corresponder àquilo que a gente é chamado naquele dia. Naquele dia eu fui chamado aqui a dar uma aula de Sócrates, eu vou dar a minha melhor aula de Sócrates possível, mesmo que seja na minha limitação. É a melhor aula de Sócrates que existe no mundo? Não é, mas é a melhor que eu posso dar. Pode ser que no final da aula alguém queira conversar alguma coisa comigo e a gente converse. Eu não me vejo na possibilidade de usar a sala de aula para estar dando catequese diretamente. Mas se alguém me chama depois da aula, e às vezes até pergunta, professor, você é cristão? Nem sei, porque não fica claro a coisa, né? É óbvio que aos poucos eles vão conhecendo também algumas coisas. Mas assim, já aconteceu no final da aula, alguém tirar uma dúvida e tal, e a gente conseguir trocar uma ideia que faça pensar também nessas coisas assim, do mistério, de Deus que nos, né, chega até nós. Mas, por favor, me pergunta isso daqui a um ano, talvez, a gente talvez tenha uma resposta melhor. Né? E o que Léo ia falando sobre o TCC é porque, a princípio, quando pensei o TCC lá antes, né, na teologia, pensava no diálogo interreligioso, porque gosto disso. Perceba que até minha fala tem um pouco disso, né, também de respeitar as outras religiões. Mas agora, já inserido nessa missão que Deus vai revelando, Deus vai dando, né, da juventude, tenho gostado da ideia de, quem sabe, trabalhar o TCC da teologia em cima da Christus Vivit, ou da evangelização, da forma como Deus corresponde ao coração do jovem, que cá para nós tem desafio pra caramba por aí. Não é fácil. Além de um organismo em mudança, ele tem uma sociedade que cobra pra caramba dele. E, enfim, algumas doenças novas, como ansiedade, depressão, essas coisas assim. Eu não sei como é que a gente vai trabalhar isso direito, mas vai dar certo, a gente vai encaminhando aí. Tem sido isso, eu não consigo te dizer dos frutos agora, mas me pergunta depois de um tempo, que talvez existam uns 2 por aí. E essa... Você tendo maior contato, né, com a juventude, esse contato mais à destra, né? Porque os leigos conseguem chegar aonde os ministros ordenados, por hora, não alcancem, né? São esse grande apoio que a igreja tem para o mundo, né? De alcance do Cristo. Mas como você percebe a juventude hoje? Isso falando de juventude baiana localizada aqui na nossa religião, na nossa região, na nossa província, né? Na nossa província, que acredito que são os jovens que você tenha mais contato. Como é que está essa realidade? Cara,
cada coração é um coração, né? A igreja hoje fala sobre juventudes, que não existe só, né, uma coisa fixa, né, juventude ali. Mas cada coração é um coração. Agora eu posso te dizer assim, os moleques, com todo carinho, né, falar assim, os moleques são tão apaixonados por Jesus como os apóstolos. É igual, é idêntico, assim. É uma galera que não vivia a fé por algum motivo, e quando encontram a Cristo, os moleques se apaixonam, assim, quer dar tudo. É por isso que vocês estão no seminário, inclusive, né? Que em algum momento encontraram, quiseram, né? Mais profundamente. E tem outros que também vão voltar atrás. A juventude está assim, se for por isso, né? Se for essa pergunta, ela está assim. Tem a galera que encontra Cristo e se decide por ele. Tem a galera que encontra e volta atrás por uma fragilidade humana, mas está no coração de cada um, assim, o desejo de encontrar. Igualzinho estava nos apóstolos. Eu falava essa gravação, pelo menos está sendo na mesma semana que fui aos Alagados, né? E falava a eles lá que eu sempre costumo dizer isso por aí. Eu convivo com os santos de hoje. Porque lá passou São João Paulo II, Santa Dulce, Santa Teresa de Calcutá, né? E eu brincava com eles dizendo isso, né? Eu convivo com os santos de hoje. Os santos de hoje são meus amigos. Tem uma galera que convive comigo, que anda comigo e tal, que vai para o céu, entendeu? E boa parte deles são jovens, hoje, né? Daqui a uns tempos a gente vai estar estudando a vida deles. A vida de vocês, talvez. Sabe? Espero. Mas é bonito ver. Santo Breno Duarte. Olha, eu estava conversando até com Sara há pouco tempo atrás. O que foi que eu falei a você? Estava vendo os seus stories vindo para cá, no ônibus, aí perguntava, qual você acha que é a missão de hoje? Aí eu falei, Sara, esse cara é apaixonado por Jesus, não foi, Sara? Aí quando eu entrei, na sua bio do Instagram tinha apaixonado por Jesus. Eu falei, poxa, já talvez seja uma confirmação. Né? É a minha maior paixão, com certeza. Uma confirmação, tá vendo? Olha, eu digo aqui para Mateus, não tem mulher e não tem Bahia certo, viu? É Jesus Cristo, viu, pai? Bate-papo com os bastidores. Os bastidores. Para quem não sabe, Mateus é o nosso cinegrafista. É o cara do áudio. E Sara, a grande articuladora aqui do setor de comunicação daqui da Cura Metropolitana, vulgo Pascom. Com certeza. A pessoa mais famosa da Arquidiocese. Ave Maria. Você vê uma foto lá no Instagram, tem lá embaixo, Sara Gomes. Ou Matheus Bonfim, que Matheus também faz, os vídeos também. Né? Então, são essas pessoas que nos ajudam a fazer esse podcast, a levar todo esse conteúdo para vocês de uma forma bonita, de uma forma bem feita, né? E com os materiais que são dispostos para nós. Por fim, já que está como essa representação da juventude, representação porque somos irmãos, não é? Não como coordenador, superior, enfim. Qual a sua esperança? Ainda que impalpável, intangível, mas qual a sua esperança para um futuro juvenil? Entende? Talvez o seu filho, o que você aguarda que ele seja? Os jovens de Camaçari, incluindo também os jovens de Salvador, por que não dizer da Diocese de Ilhéus, de Amargosa? Qual é a sua esperança para os jovens que já estão como o presente da igreja e os futuros da igreja? Vou falar uma coisa que é muito carregada de fé, né? Assim, eu falava com o Dom Disseu há pouco tempo, dizia ele assim, eu tenho esperança de que a humanidade, aí eu não vou deixar só com os jovens, né? A humanidade, ela ainda vai ter umas surpresas de Deus por aí, né? Porque para mim é impressionante como na história, às vezes o povo se perdia e Deus mandava uma coisa grande assim, né? São Francisco de Assis foi isso, né? O milagre de Fátima é isso. O milagre de Lourdes é isso. E eu sempre tenho a esperança de que que acontecerá um mover mesmo assim do povo em direção a Deus. Sabe lá por quê? Esse pedaço eu não consigo dizer. Né? É misterioso, seria misterioso. Então, assim, a minha esperança da parte assim mais misteriosa, carregada de sobrenaturalidade, seria isso, né? Que o povo se aproximasse de Deus através também dessas coisas. Que é fé, porque nem eu não sei nem dizer como é que seria isso. Mas da minha parte diante da humanidade,
Cara, eu tô naquela pegada de eu tenho que fazer a minha parte, entendeu? E eu sei que a partir da minha vida, se eu fizer a minha parte, se é verdade essa coisa que eu disse antes, né, da santidade, que é uma coisa que até hoje não me decepcionou, eu tenho acreditado nisso. Até que alguém me prove o contrário, isso é verdade. Quanto mais santo, mais feliz. Apesar da gente ter um bocado de pecado e toda hora volta no confessionário. Mas eu acho que se eu fizer a minha parte tentando isso aí, alguma coisa vai melhorando. Assim, eu tenho, pelo menos na minha vida, eu tenho pessoas que eu sei, pô, passou pela minha vida e saiu melhor. Como também sei que já feri, né? Mas assim, por causa da minha vida com Cristo, saiu melhor. Bom, então eu quero continuar assim para que tenha mais pessoas que saiam melhores, né? Sei que vocês têm testemunhos assim também dizer, né? Ah, tem tal pessoa que eu sei, porque passou pela minha vida, eu fui instrumento de Deus e ela está melhor. Então é isso. Eu tenho uma esperança mais em mim do que no você. Eu tenho esperança de que Deus me converta mais para que esses frutos aumentem, né? E das pessoas eu espero isso, que abram o coração assim para ele. Não decepciona. Sim, e a esperança é muito cara para nós cristãos, né? Sem esperança não, o nosso olhar ele se perde, se perde. Jesus é a nossa esperança e o Papa Francisco, na sua sabedoria, no mover do Espírito sobre ele, ano que vem, né, instaurou o jubileu da esperança que estamos nesse preparativo. O jubileu, que é um ano importante para a igreja, durante todos os jubileus, a igreja sempre se mostrou muito presente, meditando o tema e, se Deus quiser, seremos peregrinos da esperança. Peregrinos da esperança. O Papa Francisco trazendo esse tema para toda a igreja pensar sobre isso, né? Dando certo, vou lá também. Ou quem sabe, ou Tô me organizando. vai ser bonito, viu? Vamos embora. Vamos organizar essa caravana aí? Vamos Bora ver, lá. quem sabe. Sara, monta aí da Pascunha, galera da Pascunha. Roma 2025, viu, minha gente? Hashtag Roma 2025. Quem é que vai? Vambora. Então, mas Danilo como um peregrino da esperança, missionário, dentre a caminhada de fé desde pequeno na igreja, a entrada no seminário, a saída no seminário, a experiência na escola com uma evangelização meio que indireta dos jovens. Agora, Danilo, de fato, hoje, agora, como uma vocação, como, de fato, esse peregrino. Como é que está Danilo hoje? Danilo hoje está muito bem, obrigado. Então, tenho tentado viver o meu presente, né? Aquilo que o Senhor vai proporcionando, entendendo os sinais dele, nesse exato momento da minha vida. Como missionário junto aos jovens, como já falei, na escola, esperança de que isso dê frutos. Tem a Morena também, né? A Vitória, que é a minha namorada. Oi, Então, Vitória. A gente tem uma esperança aí também. E é isso, não sei se eu entendi bem a pergunta, seria isso, né? E tentando corresponder diariamente ao amor dele e vendo onde é que ele nos leva, né? Não sei se a pergunta era muito essa, eu fiquei um pouco perdido. Foi, tranquilo. Exatamente essa. Tranquilo. E notamos, dentro dessa realidade laical, que existem diversos modos de se engajar na igreja, né? Conversamos com Tassi no outro podcast, que era administradora, trabalha na cúria, né? De certo modo, com burocracias e tudo mais, e, consequentemente, também agia na pastoral universitária, né? De modo a entrar na vida do jovem, como falamos no último podcast, falando de Jesus sem falar de Jesus, né? Estando lá em meio a, talvez, uma realidade mais cética, trazendo um tom de não ceticismo para aquilo, né? Um tom de esperança deificante. E também, ao mesmo modo em que escutamos a história e a vida de Danilo, que leva para um lado diferente, né? Que destoa dessa realidade de pastoral e vai para a área do ser missionário, de fato, né? Ir às paróquias pregar, e eu acompanho o Instagram, né? Vendo essa realidade do ir ao encontro do povo, e buscar, e com o dom da palavra, né? A palavra usada, a palavra dita, tendo como esperança, a palavra é a esperança, né? Que
almas sejam tocadas, né? Sejam tocadas, assim, para fazer essa experiência de fato profíncua com Cristo, né? Com Cristo. Mas o intuito é o mesmo, só que o modo é diferente. Então, por isso, afirmamos e reafirmamos a importância do católico e leigo. Hoje, de modo especial com Danilo, trazendo essa realidade matrimonial, que é a vontade que permeia o coração dele, né? Que quanto mais jovens e casais abertos à vida, muito melhor, né? Muito melhor. Quanto mais filhos, melhor, né? Olhando a possibilidade do casal, né? Vontade deve ter no coração, né? Aí olhar a possibilidade do casal para garantir esse futuro de jovens abrasados pelo Espírito, né? Então, começa da gente, né? A nossa vontade passar para o futuro. E sobre as realidades que você falou, né? Tanto dentro da igreja como fora, tinha uma coisa que é interessante também. Uma vez eu fui para a escola, não estava tendo aula ainda, era aquelas reuniões com os professores, e eu me perguntava, né, na minha oração pessoal, como é que... E aí, Jesus, parece que é uma coisa a mais, né, na vida, assim, a gente vai lá, faz a nossa obrigação, volta, aquela coisa assim, e me vinha muito forte isso no coração, né? De que a minha vida ali é que tem que evangelizar, né? A forma como eu trato o outro também, que às vezes parece que é periférico, a gente não pode só pensar nisso, né? Tem que pensar no anúncio também, é óbvio. Mas a vida da gente fala muito. Evangeliza e também afasta. Quantos de nós já fomos afastados de alguma coisa assim da igreja porque tinha alguém lá que andava com a cara feia, né? Grosso, aquela coisa assim. Dentro da igreja, estou dizendo, né? Já dentro da igreja. Imagina fora, né? Então, a mesma coisa, a atração, né? Então, você tratar bem as pessoas, viver bem, né? Expor isso que está dentro do coração, esse amor a Cristo está dentro do coração, te faz viver bem. As pessoas percebem também. São evangelizadas com isso, com certeza. Sim, até um discurso, como uma homilia do Papa Bento XVI, quando ele esteve aqui no Brasil, em 2007, na abertura de Aparecida, ali a igreja não cresce por proselitismo, mas cresce por atração, né? Até uma música de Padre Zezinho, né? Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal, né? Então, infelizmente, temos muitos cristãos que vivem mal a sua fé, e as pessoas de fora acabam olhando para esses maus cristãos, interpretando que a igreja é aquilo, de que não vale a pena viver a religião, né? Mas, do contrário, inclusive, eu acredito ser a maioria das pessoas, tem muitos cristãos que vivem autenticamente a sua fé e que são grandes testemunhos para todos, né? E aquilo que e a própria missionariedade, né? É da natureza da igreja. Não é algo que é desassociado do nosso batismo. Muito pelo contrário. Algo que está interno ali, mas que por hora a gente esquece, né? Então, revisitando as palavras do nosso santo de devoção, São Francisco de Assis, evangelize, se necessário, Com palavras. com palavras. Essa palavra falar. Missionário, né? Engraçado. Às vezes o pessoal assim, Danilo, fazer um card, já que você vem pregar, vou botar aqui. Bota o quê? Danilo, é o quê você mesmo? Eu digo, aí, todo mundo tem que ser missionário, né? Mas pode ser missionário porque é uma coisa aí que encaixa, pelo menos. Mas todo mundo é chamado de ser missionário, né? Não existe uma profissão extra na igreja, né? Para finalizar, Danilo, olhando para aquela câmera, qual é a mensagem que você deseja deixar para os nossos telespectadores? Olha aí que chique. Eu estava lendo agora há pouco, antes de vir para cá, Christus Vivit, né? Mais uns pedacinhos lá, porque tem um trabalho para fazer. E tem uma coisa da Christus Vivit que me marca muito, que é não olhar a vida pela sacada. Viver ela intensamente. Que é uma coisa que o Luigi Giussani também fala, viver intensamente o real. Assim, Deus te deu uma vida. Tem um bocado de coisa que cooperou para que você nascesse. Tem um bocado de gente que já morreu, você ainda está vivo. Então, aproveita ela para fazer alguma coisa que preste, né? Assim, valoriza ela, né? Dá utilidade, dá grandeza, significado. E só quem pode dar isso tudo é Deus, né? Então, abraça o que Deus quer para a tua vida, da forma como você está.
Papa Francisco falava ano passado, na Jornada Mundial da Juventude, que Deus não nos quer como nós gostaríamos de ser. Deus nos quer como nós somos. Então, hoje dá para você dar um sim concreto a Deus e abraçar essa verdade de fé que te faz feliz. Isso aí. Bonito. Recado dado. E eu sou bonito também. Então, recado dado. E vamos seguir. Danilo, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Lá de Camaçari, para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Parece o exterior, né? Sua Falando câmera... assim. Pô, mas não é pertinho, não. Do Garcia para Camaçari é longe, viu, pai? Mas muito obrigado pela sua disponibilidade. E até em questão temporal, hoje está um dia chuvoso, extremamente chuvoso, aqui na capital baiana. E é bom, né, para que tenhamos essa ideia, né, de que a pessoa está perto, se disponibilizou e está aqui. De fato, muito obrigado. Breno, últimas palavras? E também a liberação de Vitória, né? Porque sem a liberação dela, tivemos que assinar um termo aqui e tudo mais. Negócio assim. Porque se não devolvêssemos ele hoje, o negócio já ia ficar mais para baixo. Obrigado, cara digníssima. Então, para finalizar, nos segue nas nossas redes sociais, que são @seminário.central e @arquisalvador. Então, finalizando mais esse podcast, salve Maria Santíssima e até logo. Salve, papo com seminarista.